No último capítulo de Contigo Sim, tudo começa quando Samantha é levada para a sala de visitas, e então ela quer saber quem é esse homem que está esperando por ela. E então fica apavorada quando vê que se trata de seu pai, que na verdade está vivo. Enquanto isso, Stella leva uma mala para Angela e fala que pediram para entregar a ela. E então ela pega a carta e vê que é de Álvaro, dizendo que está indo embora, e que já entendeu que Leonardo vai ser o melhor pai que Josué pode ter, e manda ela usar esse dinheiro para ajudar a clínica, e garante que por mais que ela não acredite, ele sempre a amou, e que talvez volte um dia para abraçar seu filho. E então Angela abre a mala e fica surpresa com a quantidade de dinheiro. E a dela pergunta o que houve, e ela conta que Álvaro foi embora. De volta à cadeia, Samantha fala que seu pai está morto, mas Gerardo diz que não, e que precisou fingir isso para ela mudar, e que Leonardo e Gallegos o ajudaram. E então Samantha, ainda desacreditada, começa a pedir perdão por tudo, e Gerardo fala que a culpa foi dele se não impor limites quando ela era mais jovem, mas Samantha reconhece que ele e Beatriz foram ótimos pais, mas que ele nunca deixou a soberba de lado, e então implora pelo perdão dele, e Gerardo fala que vai fazer de tudo para ela sair o mais rápido daquele lugar, e garante que vai estar esperando ela de braços abertos. Por outro lado, Félix está na cadeia andando de moletas porque não pode mais caminhar normalmente devido às suas pernas. E então os outros presos zombam dele, e nisso o vizinho e Valdomiro aparecem e falam que agora o reinado dele acabou, e começam a ameaçar ele. Mas Félix fala para eles pararem de graça, mas Valdomiro diz que chegou a hora do acerto de contas, então pega uma faca e dá em Félix, que começa a se contorcer e cai no chão. E então os presos saem e deixam ele morrer. Na vila, Nancy está reunida com os amigos, e então fala que precisa contar algo para eles, e pergunta se eles lembram do dia do velório de Gerardo, e então fala que as coisas não aconteceram daquela forma, e começa a contar que ela juntamente com Leonardo e Angela ajudaram ele, e que Gerardo resolveu mudar de visual e viajou na madrugada, mas antes pediu para eles tomarem conta do hospital. Eles ficam sem entender nada, e Estrela fala que está na cara que eles mentiram e que Gerardo está vivo. E então a dela chega com ele e todos ficam assustados. Mas Gerardo fala para eles ficarem tranquilos e mostra para Guilherme que é ele em carne e osso. E então todos se abraçam e ficam muito felizes. De volta à cadeia, Samantha vai ver quem é a sua próxima visita. E então se dá conta que é Álvaro e pergunta o que ele foi fazer ali, e quer saber se ele foi jogar na cara dela a vitória. Mas ele diz que não venceu nada e que perdeu tudo, porque não tem mais dinheiro, status social e nem amor. Mas ela fala que ele pelo menos não está preso, e ele garante que está sim, mas a prisão dele é diferente da dela. De volta à vila, todos estão muito felizes e comemorando a volta de Gerardo. Em seguida, Angela chega e Luz vai cumprimentar a amiga, e em seguida Gerardo também vai e fala que está muito feliz de vê-la de novo, e então pede para falar com ela, e os amigos saem de perto. Angela fala que estava com muita saudade dele, e Gerardo diz que a dela estava sempre mantendo ele informado, e ficou muito feliz de saber que eles seguiram o conselho dele. E então se lembra de quando disse para Leonardo cuidar de Angela e de Josué.
e também da filha dele que estava para nascer, e que estava pedindo muito a Deus para ele e Ângela terem a oportunidade de serem felizes. E nisso Ângela e Adela chegaram com as malas para ele ir, e então ele disse que Ângela era uma das moças mais fortes que ele havia conhecido, e ela garante que ele é como um pai para ela. Gerardo fala que os dois amadureceram muito como pessoas, e que está muito orgulhoso que a clínica em Real do Mar já é uma realidade. E Léo diz que ele vai estar lá para ver isso de perto. Mas Gerardo fala que depois de ver Samantha percebeu que seu lugar é ali para ajudar na sua recuperação. E então Ângela pergunta se ele já disse isso para a mãe dela. Mas Gerardo confessa que ainda não. Álvaro fala para Samantha que eles dois nunca foram inimigos. E que estavam unidos para destruir uma pessoa que não merecia, e então Samantha pergunta o que ele quer dizer com isso, e Álvaro fala que quer pedir perdão, e espera que ela também o perdoe. Enquanto isso, Gerardo e Adela se declaram um para o outro. E ela fala que um tempo atrás era mulher de um pescador, e que o mar a levou para perto dele, e então Gerardo diz que também é um pescador, porque vive nesse mar de problemas que ele tem, mas agradece a ela por sempre estar com ele, e Adela garante que sempre será assim. Ele fala que precisa contar uma coisa, e diz que não pode para Real do Mar por mais que queira, porque Samantha precisa dele na cidade. E então Adela fala que vai ficar também, porque agora ele não está mais sozinho. E então Gerardo se emociona e agradece, e nisso Ângela e Leonardo ficam felizes ao ver que eles estão bem. Um tempo depois, o subsecretário conversa com Ângela e Leonardo sobre a clínica. E fala que eles se esforçaram muito para conseguir o dinheiro e merecem demais, só que o prazo já acabou, e então Leonardo fica furioso e fala que isso é um absurdo, e ele diz que já que não podem conversar civilizadamente então vai embora, mas Ângela pede para ele não fazer isso, e fala que ter um hospital pequeno já está ótimo, e que nada vai impedir os sonhos deles, assim como Gerardo começou pequeno e depois cresceu, eles também farão, e então agradece ao subsecretário que se despede e, depois eles comemoram. Um ano depois, Ângela e Ed se formam na faculdade, e recebem o apoio dos familiares e amigos que sempre estiveram ali com eles ajudando em tudo, e também dos bebês que estão ali assistindo tudo, e todos estão muito felizes com essa conquista deles. No hospital, Dario chega em sua sala para pegar uns documentos, quando recebe uma ligação de Clara perguntando se ele está no hospital. E ele diz que sim, e em seguida ela entra na sala e ele fica muito surpreso perguntando o que ela está fazendo ali, porque Álvaro não disse nada que ela voltaria, mas Clara fala que não contou para o pai, porque primeiro queria encontrar com ele, e diz que jamais deixou de amá-lo, e então o beija. E Dario diz que sempre vai amar ela, e então corresponde ao beijo. Por outro lado, os amigos estão na porta da vila quando Pablo chega dirigindo uma limusine com Luz e Guilherme dentro, e então dá a notícia de que aquele é o segundo carro que eles conseguiram. E então eles dão graças a Deus que Samantha resolveu devolver o carro que o pai dela tinha deixado. Pablo fala que agora eles terão que trabalhar mais porque a família vai aumentar, e Guilherme fica surpreso ao saber que foi promovido a irmão mais velho, e aproveita para mostrar seu primeiro CD, e deixa todos os amigos animados com a notícia. Por outro lado, Álvaro está sentado lendo seu jornal,
e fala para o engraxate que vai recuperar sua fortuna, mas agora de forma honesta e justa. E então o homem fala que isso é ótimo, e conta que os donos daquela farmacêutica ali perto têm uma família jovem e bonita, mas que não tem sorte no amor, e garante que quem se casar com ela vai estar bem. E então Álvaro fica muito interessado e pensa em aplicar um novo golpe. Em Real do Mar, todos estão reunidos para a inauguração da clínica, e então Gerardo dá uma palavra e conta a história de Ângela, e diz que essa moça humilde lutou muito contra tudo e todos para colocar essa clínica no seu povoado carente por saúde, e então todos aplaudem. Ângela fala que teve a ajuda de Gerardo e Leonardo, e também encontrou amigos que foram muito importantes para ela não desistir. E então diz que ali tem uns balões brancos em homenagem a todas as pessoas que se foram sem saúde naquele povoado, mas que de agora em diante as coisas vão mudar. E então eles soltam os balões e ficam felizes. Adela vai cumprimentar a filha, e então Leonardo pergunta se agora ela está feliz, e Ângela diz que sim, porque ele está junto com ela, e então os dois se beijam e os amigos resolvem se aproximar, e comemoram a vitória de Ângela. Dias depois, a celebração do casamento de Ângela e Leonardo finalmente acontece. E os amigos estão todos ali reunidos para celebrar esse momento tão importante na vida deles. Os dois falam sim no altar, e então se beijam, e todos ficam muito felizes, e em seguida os dois saem da igreja e recebem chuvas de arroz, e pegam seus filhos no colo e enfim celebram a felicidade que agora acabou de começar. Se você gostou do fim da novela, deixe seu comentário para Ângela e Leonardo, e não se esqueça de deixar o like para continuar acompanhando as novelas do SBT.